ao pegar 9 volumes. Né? Então ali são 3 pequenos textos. Esse primeiro, instruções de uso, ele tem uma cara até um pouquinho diferente, um layout diferente, a diagramação toda, em que a gente tentou fazer com que justamente lembrar jogos. Quando você abre lá, compra aquela caixa onde tem vários jogos de tabuleiro, gamão e tudo mais, né? Sempre tem ali uma ou duas folhinhas, né, onde diz, olha, aqui tem jogo tal, tem jogo tal, né? Uma pequena e breve apresentação, coisa aí de 2 páginas. Né? Essa é mais uma ação, né, no tentar forçar o modo como o trabalho é, entre aspas, apresentado e o conteúdo e a discussão que eu quero trazer nele. Né? Até tem uma parte do texto, do segundo aqui, que vai falar, né, bom, dentro do grupo, a gente tem uma obrigação de fazer trabalhos diferentes, né? Mas o grupo possibilita essa exploração. Né? E aí a gente faz até num dos textos uma certa listagem, olha, tal pessoa trabalhou assim, tal pessoa trabalhou com cartas, tal pessoa trabalhou com a criação de depoimento de uma pessoa já falecida, né? E o que isso pode nos contribuir, né? Então acho que essas discussões vão sendo a cada trabalho talvez avançadas, não é nenhuma certidura final, né? Mas é uma problematização sobre o quanto os modos da academia limitam e também sobre o quanto outras formas de escrita nos possibilitam fazer outras coisas, certo? Bom, dentro desse volume então são 3 textos. Esse segundo, que na verdade é um apêndice, e essa talvez uma diferenciação de alguns outros trabalhos, né? O texto como um todo ele tem vários apêndices, e aí o apêndice A vai tratar justamente um pouquinho sobre por que a gente está utilizando dessa palavra jogo, né? Com a metáfora dos jogos, mas também com uma aproximação dos jogos de linguagem do Wittgenstein, e o porquê do caleidoscópio. Todo o texto ele se abre, né, todo o volume, com uma figura dessa. A minha, felizmente aqui está preto e branco, imprimiu a minha versão toda preto e branco, né, mas são essas imagens aqui que foram geradas a partir de um caleidoscópio digital. Tem na de rodapé um pequeno link, uma animaçãozinha em flash, que você abre e conforme você passa o mouse, você move esse caleidoscópio e traz toda uma outra configuração diferente, uma imagem diferente. Veja, né, pela impossibilidade material do texto, a gente tem que trazer aqui uma foto. Muito melhor seria, acredito em questão de dinâmica, de problematização dessas diferenciações todas, que cada um de vocês pudesse, ao abrir o texto, manipular esse caleidoscópio também. E justamente nessa ideia é que os textos estão soltos. Né? A gente acredita também que cada um desses textos, desses volumes, pode ser pensado como uma miçanga dentro de um caleidoscópio, onde cabe ao jogador movimentá-lo, né, nessa interação e produzir novas imagens. Num caleidoscópio físico, é praticamente impossível que eu, ao olhar, veja exatamente a mesma coisa que o Fernando, que o Carlos, que o professor Miguel, né? E essa impossibilidade é o que a gente tenta tematizar também sobre as produções de significado. Né? Assim como cada imagem do caleidoscópio é diferente, cada Minerva, cada produção sobre ele vai ser também diferente. E aí a possibilidade que cada um pegue as suas miçangas e reordene nesse caleidoscópio é uma das coisas que a gente tenta tematizar colocando os textos soltos, né? Não propondo uma linearidade em relação aos volumes. Né? Então, até por isso que eu falei, eu enumerarei talvez esse, que é uma instrução de uso, mas os demais, uma das instruções é reembaralhe, reordene, comece por onde você quiser e tome a sequência que quiser. Né? Ainda nesse volume, o apêndice B vai tratar um pouquinho sobre os cuidados e o que a gente está entendendo na produção de dados a partir de entrevistas. São 4 volumes de entrevista e a gente achou interessante trazer para esse início para que não ficasse, às vezes, uma repetição tão grande em cada volume, visto que eles são soltos, né? E visto que às vezes o cuidado, o procedimento
a intenção desse cuidado é a mesma, né? Então talvez eu tivesse que repetir em cada volume de entrevista, olha, estamos entendendo por textualização isso, optamos por retirar isso e não aquilo. Então foi uma decisão de colocar também nesse texto inicial, certo? Ali a gente vai falar um pouquinho também sobre como foram as construções dessas notas de rodapé. Nas entrevistas, a nota de rodapé, acho que ela tinha uma caracterização interessante, talvez um pouquinho diferente do que o já vem fazendo, que é a ideia de tentar propiciar ao nosso possível leitor que jogasse também aquele jogo do nosso entrevistado, ou aquele jogo que estava ali naquele ato da entrevista, da textualização, né? Então, essa conotação voltada um pouquinho para os jogos de linguagem, que estava presente nas notas de rodapé, também é algo que não tinha aparecido ainda. Esse volume, o acervo da SOAMEC, ele foi talvez um dos primeiros, mas que deu um trabalho bastante grande, visto que assim, uma das ações que nós pensamos aí, tivemos ao pensar o projeto Minerva, ao tentar discutir e criar dados e criar produções sobre ele, foi visitar o acervo da SOAMEC. A SOAMEC é a Sociedade de Amigos Ouvintes da Rádio MEC, instalada dentro do prédio da Rádio MEC, que é justamente onde era produzido e de onde era transmitido os programas que iam via rádio, né? O material escrito, boa parte também era ali, a equipe que trabalhava ali. Bom, quando eu chego lá na SOAMEC, com o auxílio de um outro pesquisador, o Leandro, que também tinha uma temática próxima a essa, né? Ele me apresentou lá, me levou até lá. A gente encontra uma sala com mais ou menos 9 estantes daquela, onde tem ali 370 caixas como essa. Algumas dessas caixas ficam um pouco inacessíveis, vejam, os corredores são bastante apertados, e no meio desses corredores, então, às vezes tinha caixa de livro, ar-condicionado, uma escada encostada, todo tipo de material que muitas vezes impedia que a gente conseguisse um trânsito fácil. E uma outra problemática dentro disso, né, algumas etiquetas rasgadas e coisas assim, uma outra problemática é que a SOAMEC fica no Rio de Janeiro, o programa do qual participa aqui em Bauru, e eu resido lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, essas distâncias, né, marcaram muito também esses 4 anos, né, com muitas viagens. E o acervo da SOAMEC funciona somente das 2 às 5 da tarde. Então, assim, as estadias, as idas ao Wilson, eram extremamente complicadas, dispendiosas, né, e as primeiras foram um pouco proveitosas, visto que o acervo, quem cuida dessa sala, são voluntários. Como tal, muitas vezes eles não vão e não poderiam deixar chato comigo. A primeira visita, o que marcou bastante foi isso, né? Eu tinha agendado com uma pessoa, aí ela chegou lá e falou, olha, meu filho não está bem, eu não vou hoje, então amanhã você volta. Aí eu tinha 2 dias, 3 ali, consegui aproveitar uma primeira tarde só para conhecer a rádio, dar uma olhada no acervo, e consegui aproveitar a segunda tarde, abrindo melhor algumas caixas. Essa problemática nos fez buscar estratégias para dinamizar e melhorar esse processo. Então o que a gente fez foi criar um catálogo virtual, né? Ou seja, pegar todas aquelas etiquetas, fotografar todas as etiquetas, aquelas que não tinham, estavam rasgadas, abrir as caixas para ver o que tinha dentro, acessar aquelas que estavam difíceis, movendo caixa, movendo tudo, levar esse material todo para Campo Grande e digitalizar isso aí. Então, com o auxílio de uma aluna da Ana Rubia, que está fazendo iniciação científica com a gente digitalizou todo esse material. Então, com esse catálogo, a gente consegue focalizar qual caixa que a gente quer, para quando fosse lá, já ir direto na busca daquela caixa em específico. E isso a gente tem a intenção de disponibilizar para outros pesquisadores que forem lá. É um acervo realmente muito rico,
E aí, conforme eu vou falando, eu vou trazendo algumas informações do projeto e da rádio. A Rádio MEC é a primeira rádio brasileira, criada lá em 1920 por Henrique Moriz e Edgar Roquette Pinto, né? E é uma rádio educacional que tem todo esse acervo aí, até que bem preservado, né? O pessoal do grupo nas escolas tem encontrado situações muito piores, né? Então aqui tem todo o material do curso de matemática, de português, de história, alguns documentos dos primeiros programas da rádio, programas de música clássica, programas de línguas estrangeiras e assim por diante. Então o que nós resolvemos fazer? Essa busca ainda é muito difícil. Por quê? Porque catalogando assim, em 3, 4 linhas aqui, isso aqui tem... Da última versão eu consegui reduzir até pelo tamanho um pouquinho, mas é na faixa de 70 páginas. Então a busca nele ainda é bastante lenta, né? Então nós criamos um mapa. Nós tentamos criar algumas categorias que eram de nosso interesse, mas que também possibilitavam talvez pesquisas mais de cunho educacional, talvez, a se localizarem nesse acervo, né? Que é um mapa onde temos ali as 370 linhas com cada caixa, e nós identificamos em cada coluna os conteúdos que apareciam ali nessa catalogação das caixas. Então, uma pessoa interessada no projeto Minerva, né, pode pegar de repente essa primeira coluna. As caixas que estão ali marcadas com unha amarelinha é porque tem ali alguma referência ao projeto Minerva, certo? Colocamos também alguns tipos de material, né? Então a etiqueta discrimina se eram documentos, legislação, né? Se era material bruto, comunicação com o aluno, texto bruto, fascículo. Então com isso a gente consegue, alinhando aqui, né, algumas das colunas que estão marcadas, identificar aproximadamente o que tem na caixa e aí, com o auxílio do catálogo, verificar, bom, do projeto Minerva, mas de matemática ou é de língua portuguesa, né? Esse não é nem do projeto Minerva 11, né? Mas tem dos dois. Então eu posso recorrer à ficha do catálogo para identificar que tipo de material tem ali e para que a pessoa consiga se organizar para essas idas e visitas, né? Bom, esse é outro volume. Nesse volume, a gente tentou fazer uma revisão de literatura que é talvez um pouquinho diferenciada, né? Ela se inspira muito numa ideia de terapia filosófica que tem sido trabalhada a partir de algumas ideias do Wittgenstein e, sobretudo, numa ideia de mostrar muito mais do que explicar, né? Tem uma frase bastante marcante que fala assim: não pense, veja. Então a gente tentou listar uma diversidade de materiais que falavam sobre o projeto Minerva e trazê-los aí para ver o que as pessoas falam quando falam sobre o projeto Minerva. Nesse texto também a gente tenta colocar um pouquinho sobre como que a gente está entendendo a linguagem aí, a partir dos textos de Wittgenstein, e tenta trazer esses diversos trabalhos. Então, nesses textos que a gente traz, que falam sobre o projeto Minerva, a gente vai ter entrevistas feitas para a própria SOAMEC, que tem um acervo, um banco de entrevistas de ex-funcionários. Tenta trazer algumas dissertações e teses que, de repente, também tangenciam o projeto Minerva. Tenta trazer alguns diários oficiais que traziam ali a legislação sobre como funcionava, como que era a parceria entre a Secretaria de Educação e os municípios, e o radioposto, o que cabia a cada um deles, né? E também uma fala que é bastante interessante de um deputado do Estado de São Paulo, que coloca assim, a visão dele sobre o projeto do Estado. Então, esse volume tenta trazer uma diversidade de usos dessa expressão de projeto Minerva que a gente conseguiu encontrar. Esse outro volume eu achei bastante interessante de ser feito,
que ele me fez olhar para uma outra área, que, assim, que até então não olhava, que é a produção para o rádio, olhar para a área de comunicação. Uma das ideias que surgiu ao longo do trabalho foi de pegar uma aula de matemática e tentar entender como ela era produzida. Bom, que etapas eram feitas, quem fazia, como era feito, que dificuldades tinham ali, que idas e vindas nesse material aconteciam. Uma dificuldade que a gente tinha era que quase não se tem o áudio da aula. Assim, material escrito, tal, até o acervo tem bastante coisa. Difícil de encontrar, mas tem bastante coisa. E então nós fomos até a Rádio MEC, tentamos contato por algumas vezes, teve uma certa dificuldade, porque a Petrobras estava patrocinando uma digitalização do acervo fonográfico da rádio, que vem lá da década de 1920, né? E por conta disso, tem toda uma sistematização de produção, então tirar o material dali para passar para a gente, né, seria algo complicado e talvez até não seria possível. A gente bater um pouquinho ali, insistir na importância do trabalho para a gente, né, e nos concederam 8 arquivos de aula, mas somente um deles era aula de matemática do Projeto Minerva. Tinha coisas muito interessantes, como falas do professor Biratan D'Ambrosio, para programa de capacitação de professores, e outras coisas assim muito bacanas. No entanto, de aula de matemática do Projeto Minerva, somente a aula 59 do segundo grau. Bom, a partir disso, então, a nossa triagem começou, né, como ponto inicial esse áudio. Só tinha esse, então o que a gente precisava era encontrar os demais materiais que tinham sido construídos ali até se chegar nesse áudio. Então nós conseguimos encontrar o material bruto, e aí eu vou falar um pouquinho já sobre eles, acho que fica até melhor eu já colocar. Tá aqui. O arquivo de áudio e o fascículo, que eram entregues, que chegavam efetivamente aos alunos. Fascículos são espécies de apostilas, né, e eu já comento um pouquinho mais sobre elas. O arquivo de áudio, que era transmitido via rádio, às vezes via link, via Embratel, e algumas vezes, já mais para o final, via fitas cassete. A comunicação com o aluno, também chamada de script, né, é o que aparecia muito próximo, mas que vinha possivelmente antes do arquivo de áudio. Ali estava escrito: locutor fala isso, locutora fala aquilo, técnico coloca o acorde, técnico tira o som, intervalo. O texto bruto, que de início a gente não sabia que existia, que é uma espécie de esboço, uma espécie de rascunho do fascículo, né, da parte escrita que seria entregue ao aluno. E o material bruto, que é uma primeira anotação ali, que vai gerar a comunicação do aluno, que vai gerar o arquivo de áudio, né. Bom, eu vou mostrar aqui, tem uma imagenzinha de alguns. Esse aqui é o texto bruto, tá? Ele vai dar origem à apostilinha, ao fascículo, né? Então esse material estava no acervo da sua MEC, a gente teve acesso a ele. Inclusive, no primeiro momento, estava lá com a autoria Paulo, a gente procurou, tal, e aí no finalzinho, numa última linha, tinha lá o nome completo dele, né? Inclusive a gente conseguiu entrar em contato com ele, e que nos concedeu uma entrevista, que é um dos outros volumes dessa tese. Aqui, só para ter uma ideia, segundo ele, essa rubrica é do Oswaldo San Jorge, que era quem dava o aval nos textos antes de serem produzidos, né? Então esse era o texto bruto, que ia gerar o fascículo que ia ser entregue para o aluno. Aqui está uma carinha assim do fascículo. E aqui tem duas coisas para comentar, né? Uma, notem que não aparece aqui a referência ao Projeto Minerva. Já trata de uma segunda fase, esse segundo grau, né? Onde teve uma certa até ruptura ali, porque eles adotaram um material que era em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a Padre Anchieta, né? E a outra questão
é que como esse material ele foi ao longo do tempo modificado do formato de revista para o formato de jornal, a numeração dos cadernos também foi modificada. Então o que aconteceu? A gente teve uma longa busca sobre a aula 59, que estava no certo fascículo da numeração daqueles textos brutos e tal, né? Só que esse fascículo a gente não achava. Não achou. Né? Você chegou a comprar em sebo um tanto de fascículo, me mandou. Eu também sempre que achava, você procurava, mas a gente não encontrou. Só que a gente encontrou o que seria a aula equivalente no outro formato. E como que a gente chegou até isso? Eu comparei a aula 58 e a aula 60, né, com algumas aulas desse fascículo que era em jornal. A gente viu ali que era quase facsímile, né? Era praticamente a mesma coisa, como a diminuição de cores, a qualidade do papel, o tamanho da folha, né? Então a gente trabalhou com esse fascículo. Aqui está o material bruto. Esse material então ele ia auxiliar os redatores da rádio a construir o script. Esse material era feito por um professor especialista. Tá? Então, você vê aqui a escrita que está aqui, ela, por mais que seja o mesmo conteúdo, ela é muito diferente do que vai aparecer no script. Por quê? Porque o script era feito por redator de rádio. Pessoas que discutiam, que pensavam a linguagem radiofônica, sonoplastia, a escolha das palavras, o tamanho das frases, dos parágrafos, e uma série de outras coisas que eu também só consegui enxergar olhando para o manual de produção de rádio. Então, o manual lá do Vigil foi o que me atentou para conseguir ver coisas, né, a partir daqui. Por exemplo, uma que acho que é significativa, o professor escrevia quase que todo o texto, ele, entre aspas, professor dando a aula, e algumas frases soltas do aluno. Fica muito marcado aquele que sabe e aquele que não sabe, né? O diálogo ele explica, o aluno coloca algumas perguntas pontuais. Quando esse material vai para os redatores, eles já diluem, por exemplo, algumas explicações e colocam na voz de uma segunda pessoa. No script, no material bruto, é o professor e o aluno. No script, você tem duas pessoas dialogando sobre o conteúdo, sobre como fazer, dando ideias e tal. Isso para dinamizar a fala no rádio, para quem ouvia, e para que o aluno também pudesse se perceber, tanto com uma voz feminina, quanto com uma voz masculina. Então, uma série de preocupações que a gente, enquanto professor, não tem. Uma série de modos de falar, como, por exemplo, x ao quadrado, ou x ao quadrado, né? Y mais x ao quadrado, ou y mais x ao quadrado, né? Tentando dar para o aluno uma outra percepção daquela fala. Aqui já é o script, locutor, locutora, técnica, rabiscos, correções. Possivelmente esse material que eu estou em mãos é do locutor, que ele faz um asterisco ali nas falas dele, né? Inclusive faz alguns comentários aqui, certo? Esse aqui é o áudio. Eu não sabia como que está o sistema de som aqui, até parece que daria para ter conseguido ligar, né? Mas tem no site também. Então começa lá a musiquinha, né? Acerte teorema e resolva o seu problema, encontre a solução, a expressão, a operação, provar por A mais B é sempre a melhor prática, acerte na matemática, tirulá, bem caricato, né? E de uma sonoridade que também já não é a nossa atual. Isso também foi muito bacana de perceber. Então o áudio foi transcrito, tá? Me disseram na rádio que não poderia vincular esse áudio, divulgar esse áudio por conta de direitos conexos. Eu sei que é uma série de direitos atrelados a isso, mas para não comprar a briga, né, ter que ir, sei lá, atrás de advogado talvez para divulgar isso, a gente optou por transcrever. No entanto, a gente também deu jeito de deixar uma indicação para as pessoas. Bom, agora vem aqui
as entrevistas, ou as textualizações, que a partir do momento começa também a chamar não mais de entrevista, mas de textualização. E aí eu vou só falar um pouquinho sobre essas pessoas. A Marlene Blois, eu cheguei até ela via o acervo. Ela é uma pessoa extremamente conhecida ainda dentro da rádio, por mais que não trabalhe mais lá. E as pessoas que eu passava por lá falavam, olha, você tem que falar com a Marlene, você tem que falar com a Marlene. E algumas das caixas daquele acervo estavam escritas assim, doação Marlene Blois, doação Marlene Blois. Então, uma série de materiais que ela doou, né? Então, bom, é uma pessoa interessante de se entrevistar, surgiu esse nome de mais de uma fonte, então vamos entrevistá-la. Foi fácil de marcar, ela nos atendeu na própria rádio, a gente conversou bastante, acho que foi a entrevista talvez a mais longa, e eu achei super enriquecedora. Ela passou um pouquinho da visão de quem estava dentro da rádio, trabalhando para produzir esse material, como que essa ideia vai surgindo, como que eles vendiam essa ideia para os estados, como que eram as visitações, né? E ela consegue pontuar, inclusive, um interesse político não educacional que estava possivelmente por trás do Minerva e do Mobral, que era de instalar células do governo militar em cada estado que ali estava o projeto. Então, assim, havia uma presença do Estado através daquele projeto nas mais diversas localidades. Bom, atualmente, só coloquei aqui, eu tenho recebido vários e-mails dela, sempre convidando para as exposições de poesia e de pintura, né, que ela faz. Uma contribuição muito boa, uma pessoa muito interessante. Após esse momento, bom, quem iremos entrevistar agora? Havia aquele interesse de uma certa variedade de pessoas, até pela amplitude do trabalho, né? Do projeto, porque além de extensão territorial, ele também foi longo. Efetivamente, ele funciona praticamente toda a década de 70 e um pouco da década de 80. Então, a gente tem colocado aí assim, aproximadamente efetivo 13 anos. Então, 13 anos no Brasil todo, imagina a variedade que a gente não poderia ter, né? Entre as iniciativas, a gente criou um site, que tinha um blog, com um questionário, um formuláriozinho online que a pessoa poderia, acessando ali as coisas que a gente disponibilizava, falar, olha, eu participei, eu fui aluno, meu pai foi aluno, ou alguma coisa assim. E além dessa, a gente tentava divulgar, né? Todo momento do evento, dizendo que a gente estava procurando alunos, monitores, e quaisquer outras pessoas, de repente secretários de educação do município, que tiveram contato com a implantação do projeto, né? E entre esses, a gente ficou sabendo do professor Edivaldo, lá no município de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Essa aluna que estava trabalhando com a gente na digitalização do acervo, né, os pais são professores, então eu pedi que ela perguntasse nas cidades, sabia da existência ou não do radioposto e tal. E aí depois de um tempo ela me devolve a informação desse professor já com um telefone e tudo mais, né? Então fomos até Coxim e entrevistamos o professor Edivaldo, que foi monitor, né? Ele conta pra gente assim como ele se tornou monitor, por de repente ter um pouquinho mais de estudo do que os demais que estavam ali naquele distrito rural onde ele atuava. Ele coloca a problemática de, bom, isso era um emprego, era uma forma de eu conseguir me sustentar também. Vai colocando uma série de questões, tanto de como ele veio a ser monitor e de como ocorriam ali as aulas do Projeto Minerva no município de Coxim. Bom, e essa ordem é a ordem cronológica das entrevistas, tá? Mexendo naquele texto da matemática falada, a gente encontrou o nome do professor Paulo Montejunas. Comecei a procurar buscas na internet com o nome dele e acabei encontrando
uma empresa que dá consultoria educacional. Aí conversando com o Vicente, descobri que ele trabalhou com o Vicente, né, lá em São José dos Campos, né, e aí até já me abriu a porta, entrei em contato com ele, mandei e-mail, troquei algumas ligações e fui até Caçapava, que fica lá perto de São José dos Campos, para entrevistá-lo. É uma pessoa assim brilhante, já cheguei lá e estava com um monte de coisa para me mostrar, coisas separadas, né? Mas uma curiosidade que me pareceu muito interessante é que ele nem sabia que aquele material que ele escrevia estava sendo usado para o rádio. Ele escreveu um material para o telecurso de segundo grau, que era transmitido via televisão, parceria lá com a Fundação Roberto Marinho, aí passava na Globo e tudo mais, né? Mas ele vendia, era um serviço que ele vendia, né? Esse entre outros, consultorias e tudo mais. Então ele ficou até um pouco surpreso, né? Então, veja, né? Até tem uma questão assim que eu coloquei no trabalho, depois fiquei pensando. Essencialmente, o que une esses textos todos são algumas escolhas e alguns caminhos que a gente percorre. Porque, em princípio, ele pouco sabia falar do projeto Minerva. Mas ele, tendo escrito aquele material, falou sobre a produção daquele material que foi utilizado no projeto Minerva. Bom, deixa eu passando que a voz está sumindo também. Esse talvez seja o texto mais recente do trabalho todo, enquanto início, né, porque todos depois a gente vai revisitando. Foi a entrevista com 2 ex-alunos do projeto. A gente não tinha conseguido até então nenhum ex-aluno. No exame de qualificação, alguns membros da banda também colocaram, falaram, olha, seria muito interessante que você visse, né? E não para fechar um ciclo, mas para dar uma outra possibilidade de alguém que era um elemento bastante importante nesse processo todo, né? Então a gente intensificou essa divulgação do site, começou a mandar listas de e-mail da SBEM, das universidades, pedir para o pessoal replicar, fez quase um viral, né, vamos dizer assim, né, para tentar encontrar algum aluno. Então um professor de Miguel Pereira, lá do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, me mandou um e-mail dizendo, olha, meus pais foram alunos do projeto Minerva aqui em Paraíba do Sul. Troquei mais algumas mensagens com ele, né, pedi para que ele confirmasse com os pais, né, para que tivesse algumas mais informações, para que então a gente agendasse e visitasse, aí, né, fosse entrevistar esses 2 ex-alunos. Dona Cleia e o seu Maurílio são casados, já eram casados na época, e eles nos colocam assim na fala a série de problemas enfrentados para se cursar o nível de educação de 1º grau lá no interior do Rio de Janeiro. E falta de energia elétrica, locomoção, falta de pessoas para deixar os filhos, como que era aquela aula, como que era a professora, como que eles trabalhavam aquilo tudo, como faziam trabalhos. Uma fala dela, falou assim, a professora pedia muito trabalho, ela queria que a gente falasse, quais eram as falanges, quais eram os ossinhos da mão, né? E eu, assustado, disse, mas como que vocês achavam isso, faziam esses trabalhos? Né? E então ela comenta que tinha algumas professoras conhecidas que emprestavam livros, revistas, né? E assim por diante. E ao mesmo tempo, na fala do seu Maurílio, ele destaca, olha, estava tão assim interessado, mas surgiu uma oportunidade e tal, então achei interessante fazer. E ao passo que a dona Cleusa, assim, super interessada, perguntava, você fez alguma outra coisa? Eu falava, não chegou mais nada aqui. Porque certamente, acho que se tivesse chegado, ela também faria, porque ela, né, demasiado assim, interessada e falava com uma certa propriedade de algumas coisas da biologia que eu fiquei assim, positivamente espantado. Né? Acho que o seu Maurílio ele era interessado pela dona Cleusa. Pela dona Cleusa. O principal motivo de ter começado Minerva era a dona Cleusa e para não cuidar dos filhos. Porque se ele não fosse,
ele teria que cuidar dos filhos. Ele fala isso assim abertamente. Né? E tanto é que teve até uma certa dificuldade em lidar com essas duas entrevistas, por um certo imprevisto, que a gente tinha organizado todo um roteiro para entrevistar os dois, juntos. E aí, no dia que a gente chegou lá, ele não estava, só estava ela. E aí falou, bom, vamos entrevistá-lo, né? 1.000 e tantos quilômetros, quase 2.000 quilômetros, vamos entrevistá-lo. E aí, dali a pouco, tinha acabado de entrevistar, a gente foi almoçar, e ele chegou, a gente foi conversar, ele falou um pouquinho, falou, mas tem mulher que gosta de falar, ela já falou aí pra você, né? Então, até fiquei pensando se a saída dele não foi por talvez nem querer falar, ou qualquer coisa assim, mas em todo caso, né, a gente, até pelos protocolos éticos, a gente coloca, né, a gente pergunta para a pessoa se ela quer, se ela autoriza, devolvemos todo o material textualizado para os dois, né? E o grande gancho que me auxiliou muito a encontrá-los foi o filho deles, o Luciano, que é professor de matemática em Miguel Pereira e fez mestrado na Juiz de Fora. Foi aluno do Marco Aurélio, que era do programa, então ele se consolidou e falou, olha, né, consolidarizou, tá fazendo pesquisa, sei como é que é difícil e tal. Até porque ele teve um trabalho assim gigantesco, né, porque ele morava na cidade, os pais no sítio, então ele ia, falava com os pais, aí me dava uma notícia na outra semana, falei com os meus pais, eles falaram que foi de Minerva mesmo, papá. Então, a gente pode marcar um dia? Não, pode, ver com ele. Aí ele ia no final de semana para o sítio, voltava, aí falava, né? A textualização mesmo, ficou com ele lá, até que os pais fossem à casa dele, para que ele, né? Sendo que, por exemplo, o professor Paulo, né, ele é super antenado em tecnologias, ele me manda e-mail perguntando do trabalho, perguntando as coisas, eles querem ler a tese, né? Então são realidades de depoentes muito diferentes. E isso também acho que agrega enquanto variedade, né, ao trabalho e às suas produções aí a respeito do Minerva. Vamos lá, o último, a voz também está acabando. Esse eu coloquei como um último, e se tivesse que reordenar, né, a gente não está preocupado em ordenar. Mas não sei se ele ficaria no último, ficaria no começo, né, ele está solto. Mas ele é um pouco diferente das entrevistas ali, né? É um debate radiofônico sobre o projeto Minerva, ocorrido na década de 1990. São duas fitas transcritas, certo? Nesse volume eu apresento algumas considerações sobre esse debate e um apêndice sobre fotografias compósitas. Nesse debate aparecem ali alguns personagens, o José Carlos Bulhões, a Maria Amélia, o Elias Júnior, o Joca, o João Mourão, e aí vai, acho que não esqueci de alguém, alguns ouvintes, que na verdade foram criados por mim, né, para falar sobre o projeto Minerva. Então, aqui a gente tem uma fotografia compósita, alguns até acho que identificam algumas imagens aqui, né? O dia que conversei com o presidente até tinha falado para tira um pouco mais desse ou daquele, eu acabei ainda não mexendo aqui, alguns veem o Lula, né? O Lula, esquerda do Lula. Fernando Henrique Cardoso e o José Sarney. Cara, eu tô aqui na esquerda, eu tô vendo só o Fernando Henrique. Depende Eu vi o Sarney. Só o bigode dá uma reforçadinha aqui que lembra mais o Sarney, talvez, né? E essa fotografia, que no fundo, assim, grosseiramente poderia dizer que é uma foto de todos eles e ao mesmo tempo de ninguém, né? É um pouco como esse texto e um pouco como esses nossos personagens. Assim como qualquer criação, ela não surge do nada, né? Assim, existe uma certa inspiração, existe
uma certa união de ideias, de falas, de modificações a partir de algumas ideias, modificações de algumas falas. E nesse texto a gente tentou colocar em confronto uma série de produções de significado que a gente teve ao longo da tese. Então, assim, o José Carlos Bulhões, que é o político, ao mesmo tempo que ele defende ali que se extinga de uma vez o projeto Minerva, ele faz algumas ressalvas, apresenta algumas propostas novas, mas essa fala dele, veja, eu não entrevistei nenhum político, mas em um dos relatos lá tinha a fala muito forte de um político. Só que ele não faz só a fala desse político, ele também faz alguns apontamentos contra o projeto que a Marlene diz que alguns faziam, que o Edivaldo coloca que eram algumas dificuldades, né, que os alunos colocam que tinham dificuldade. Né? Então, é uma construção imbricada nesse tanto de coisa que apareceu nesse tempo todo, né? E foi o modo que eu consegui articular essas coisas e ao mesmo tempo me colocar, né? Que foi uma questão que a banca também pôs pra gente na qualificação. Bom, e aí para falar um pouco sobre isso, sobre essa construção, né, sobre essa produção, tenho que falar um pouquinho também das fotografias compostas, né, que é uma coisa que já vem lá do Wittgenstein, já tinha ouvido o professor Antônio Miguel falando no nosso encontro do ano passado. Né? Então veja, essa fotografia à esquerda é uma composição, né, a partir dessas 4 outras fotografias. Wittgenstein e suas irmãs e vira uma imagem só. Ele tem lá algumas inspirações, deixa eu ver só se eu coloquei a imagem aqui, não. É do Galton, né, que já fazia isso. E é mais ou menos o que a gente tenta fazer ao construir esses personagens no nosso diálogo. Tá? E essa imagem também é uma composição, é uma composição forçada, mais diferenciada, porque aqui eu não peguei familiares, aqui eu não selecionei o biotipo, como fazia o Galton lá, né, ou visualmente, né, mas eu digitei político. As 3 primeiras imagens que apareceram, que eram mais ou menos, né, que apareceu o rosto de frente, eu peguei e juntei essas 3. A composição de 3 políticos, tá? Talvez desse para dizer até mais populares, no sentido do acesso do grupo, que ele elenca por popularidade de acesso, né, que aparecem para a gente. Quer dizer, que não é nenhum dos 3, mas ao mesmo tempo são os 3 mais populares, né? Olha que coisa interessante, assim, né? Bom, então esses são os 9 volumes da tese. Tentei apresentar um pouquinho para vocês e com certeza as outras questões vão aparecer aí ao longo da fala. Até gostaria de talvez ter colocado a fala talvez um pouquinho mais demorado, né? Você tinha pedido, mas de fato, se eu falar mais um pouquinho aqui, eu não consigo falar com eles ali. Tá? Então acho que é isso. Não sei, Vicente, você quer que abra? Obrigado.